Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro presencial. Então, na atividade de hoje, nós vamos falar principalmente de tecido cutâneo, a característica histológica e o envolvimento do envelhecimento para a estrutura desse tecido, tudo bem? Então, vocês têm toda a parte de contextualização aqui no material, então vai falar para vocês sobre tópicos importantes e, posteriormente, vocês vão estar realizando um estudo dirigido, certo? Então, nesse estudo, vocês vão pesquisar quais são os fatores extrínsecos relacionados ao envelhecimento. O envelhecimento ele pode ser provocado por fatores internos, naturais, que é chamado de envelhecimento intrínseco, é o fato de você estar envelhecendo a cada minuto. E tem os fatores extrínsecos, aqueles que aceleram esse processo de envelhecimento, ok? Então, é sobre esses processos externos que eu quero estar sabendo. 2, quais os tipos de radiação solar? Então, nós temos, vou adiantar para vocês, 3 tipos de radiações solares. Eu quero saber quais são elas, em que camadas da pele que cada uma dessas radiações podem estar acometendo, o que ela pode causar nestas camadas, ok? Vocês podem citar, porque a diferença está relacionada com o comprimento de onda da radiação ultravioleta. Então, se vocês quiserem citar esse comprimento de onda também, ótimo. 3, vocês vão descrever as características de cada camada de epiderme e derme. Então, a epiderme, ela se divide em 4 a 5 camadas, vocês vão citar as 4 principais. Camada lúcida, vocês não precisam estar citando, e a derme também, derme reticular e papilar, qual a característica dessa, o que tem nessas camadas. 4, vocês vão explicar o que é uma matriz extracelular e qual a funcionalidade dessa matriz, dessa MEC, para o tecido cutâneo. 5, que são fibroblastos e quais as suas funções. A 6 tem uma imagem que é corada por hematoxilina e eosina. Vocês vão pesquisar o que essa coloração cora. Ou seja, a hematoxilina vai corar tal estrutura, tal estrutura, tal estrutura. A eosina vai corar tal estrutura, tal estrutura e tal estrutura. A B, você vai identificar as setas azul, amarela e verde. Então, o que é? É derme, é epiderme, é camada córnea, é camada basal, qual que é? E a C, você vai classificar o tecido que está sendo indicado na seta vermelha. Então, isso aqui é o quê? É um tecido conjuntivo, isso aqui é um tecido epitelial, isso aqui é um tecido muscular. Então, que tipo de tecido é esse daqui? Vocês têm no material, tá? Tranquila. O 7, ela vai perguntar sobre a síntese do colágeno. Então, para a formação do colágeno, é necessária uma vitamina que atua em várias localidades da cascata de produção. Vocês vão olhar, tem até o esqueminha aqui para vocês vão me falar qual vitamina que é essa, certo? É só para falar, é tal vitamina, tudo bem? E na 8, você vai explicar o que a deficiência, então, dessa vitamina pode ocasionar. Então, se eu preciso dessa vitamina para a síntese de colágeno, se eu tiver uma deficiência nutricional dessa vitamina, o que pode provocar, então? Tá? A 9, vocês têm mais uma imagem, vocês vão identificar qual é esse tipo de fibra do tecido epitelial. A 11, vocês vão pesquisar e vão explicar o que é glicação e o que ela causa no tecido cutâneo. E na 11, vocês vão pesquisar o que são espécies reativas de oxigênio, melhor, como, né? Então, o que é, na verdade, vocês já acabam sabendo, mas como essas espécies reativas de oxigênio, também conhecida como radicais livres, podem influenciar na estrutura do tecido cutâneo. Tudo bem? Então, pode provocar câncer? Por que provoca câncer? Pode provocar hiperpigmentação? Por quê? Né? O que esse espécie reativa é tão prejudicial? Porque a principal teoria do envelhecimento extrínseco, ela é embasada na radiação solar, que vocês vão ler ali no texto, e que essa radiação, ela faz o quê? A produção de radicais livres. Então, o que esses radicais, então, realmente acometem? Tenho aqui para vocês as fontes de pesquisa, inclusive artigos para ajudá-los, mas vocês podem pesquisar, ampliar esse banco de pesquisa aqui, e as referências que eu utilizei, opa, padrão de resposta não pode, né? E as referências que eu utilizei para montar.
Qualquer dúvida, podem conversar com o tutor, ele vai auxiliar vocês, bacana, e também podem me mandar um e-mail, falar para o tutor entrar em contato comigo caso precise, tudo bem? Boa atividade para vocês, um abraço, tudo de bom, muito sucesso. Até uma próxima. Tchau, tchau.